Oi, pessoal! Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre leitura e interpretação de gráficos. O esquema vai ser igual da última aula. 2 exemplos e depois vocês vão até a plataforma e resolvem a lista de exercícios que tem lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de domicílios visitados por agentes de saúde, em 4 regiões: A, B, C e D de um mesmo município. Então, nós temos aqui um gráfico que representa uma mesma cidade, no mesmo município, e ele foi dividido em 4 regiões. Sabendo que cada visita a um domicílio leva aproximadamente 15 minutos e que o tempo gasto para visitar todos os domicílios dessas 4 regiões foi de 40 horas, então o número de domicílios visitados na região A foi. Então, vamos entender aqui o que a questão está pedindo. Nós temos um município que foi dividido em 4 regiões. Nessa região A, eu não sei quantas casas foram visitadas, quantos domicílios foram visitados. Na região B, eu sei que os agentes foram a 35 residências. Na região C, foram a 25 e na região D, os agentes foram a 40 domicílios. O problema quer saber quantos domicílios foram visitados na região A. Então, nós temos que anotar algumas informações aqui. Cada visita dura em média 15 minutos. Essa informação que tem aqui, 15 minutos cada visita. Os agentes gastaram um total de 40 horas para visitar toda essa galera aqui, para ir em todas essas casas, foram 40 horas. O que eu fiz aqui? Eu transformei a quantidade de horas em minutos. Por quê? Porque aqui as visitas estão em minutos, então a gente deixa na mesma unidade, né? Aqui eu tenho 15 minutos, aqui eu peguei as 40 horas e transformei em minutos também. Para transformar em minutos, é só pegar 40 e multiplicar por 60. Por que por 60? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, multiplicando 40 por 60, a gente obtém 2.400 minutos. Então, tranquilo. Sei que cada visita gasta 15 minutos e que no total, para visitar toda essa galera aqui, eles gastaram 2.400 minutos. Agora, o que a gente pode fazer aqui? O cálculo. Da região A, eu ainda não consigo calcular porque eu não sei quantas casas foram visitadas. Mas na região B, eu sei que 35 casas foram visitadas, em que em cada casa eles gastaram 15 minutos. Então, multiplicar a quantidade de casas pela quantidade de minutos. 35 vezes 15, 525 minutos. O que significa esses 525? Eles gastaram 525 minutos para visitar as casas dessa região aqui, da região B. A mesma coisa eu fiz aqui. Na região C, foram 25 domicílios visitados. Então, 25 vezes 15, 375. Então, a região C gastou 375 minutos para visitar as 25 casas. Na região D, a mesma coisa. 40 vezes 15, 600. Então, na região D, eles gastaram 600 minutos para visitar as 40 residências. Se eu somar aqui, esses números que estão em verde, eu vou conseguir a quantidade de tempo que eles gastaram aqui, ó, nessas 3 regiões. E aí eu quero saber quantas residências que eles visitaram aqui na região A. Então, vou somar aqui, ó, 525, 335 mais 600. A gente obtém 1.500. Então, nessa região aqui, dessas 3 áreas aqui, foi gasto um total de 1.500 minutos. Para que eu posso usar esses 1.500? Eu sei que no total eram 2.400. Então, eu vou pegar o 2.400, que era o total, menos 1.500, que é esse aqui, somando os 3. Vai me restar 900 minutos. O que significa esses 900? Que é exatamente a quantidade de tempo que eles levaram para visitar as casas dessa região. Então, na região A, eles gastaram 900 minutos. Porém, ainda não é isso que o problema pede. Ele pede o número de domicílios. Quantos domicílios, então, foram visitados em 900 minutos? Aí é só fazer aqui, ó, o cálculo. Eu sei que 900 minutos e cada residência, eles gastam 15. Então, 900 dividido por 15 me dá um total de 60. 60 é o quê? 60 domicílios visitados. Então, nesse caso aqui, o gabarito é a letra A. Vamos para a próxima questão.
Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões. Então, aqui, ó, nós temos dois gráficos. Esse primeiro gráfico aqui é sobre a produção de lixo. E esse aqui sobre a porcentagem do lixo que é reciclado. Então, aqui a gente tem a produção e aqui a gente sabe quanto desse lixo que foi reciclado. Aqui nós temos Estados Unidos, União Europeia e China. Nós podemos ver, por exemplo, que a China é quem produz mais lixo. E a União Europeia é a que recicla a maior parte do lixo, né? Então, ele vai reciclar 45% de tudo que ele produzir. A China recicla 30% do lixo que produz. E os Estados Unidos recicla 34% do lixo que produz. Então, vamos lá. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Então, o que a gente tem que prestar atenção primeiro aqui? Ó. Esse gráfico aqui representa a produção em milhões de toneladas. Então, os Estados Unidos produz em um ano 238 milhões de toneladas de lixo por ano. A pergunta é sobre China e Estados Unidos. Aqui tem a União Europeia no gráfico, porém ela não é citada aqui no enunciado, então a gente não vai precisar nem mexer com a União Europeia. Nós vamos pegar só as informações dos Estados Unidos e da China. O que eu quero saber? Qual que é a diferença da reciclagem de lixo entre a China e os Estados Unidos? Então eu tenho que saber quanto cada um desses países recicla, né, para eu fazer a subtração. Eu vou calcular 34% de 238. Então, o que eu fiz aqui, ó, o esqueminha da última aula. 34% de 238. Aí eu coloquei um embaixo para transformar em duas frações. Então, 34% de 238. Multiplica esse com esse e põe aqui. Numerador com numerador, põe no numerador. 34 vezes 238, que dá 8.092. A mesma coisa na parte de baixo. 100 vezes 1, que dá 100. Agora aqui eu vou só realizar a divisão. 8.092 dividido por 100. Que aí vai resultar 80,92. Lembrando que 80,92 milhões de toneladas por ano, então. A mesma coisa eu vou fazer na China. A China recicla 30% de tudo que produz, né? Então, vai ser 30% de 300. Mesma coisa, ó, 30% de 300. Numerador vezes numerador, põe em cima. 30 vezes 300, 9.000. E 100 vezes 1, 100. Efetuando a divisão, 9.000 por 100, que dá 90. Então, olha só. Aqui nós temos a informação que os Estados Unidos recicla 80,92 milhões de toneladas e que a China recicla 90 milhões de toneladas de lixo por ano. Aí o problema pede a diferença entre as quantidades recicladas pela China e Estados Unidos. Então é só fazer a subtração. Os Estados Unidos 90, a China, 90 e os Estados Unidos 80,92. Fazendo a subtração aqui, ó, então nós temos 9,08. Gabarito letra A. Então, esse era o nosso segundo exemplo. Então, agora é só a gente resolver os exercícios da plataforma. Então, beijinho e até a próxima aula.